Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui na Bananados. Esse é o episódio 178 e o tema de hoje é um pouquinho diferente de tudo que você já viu aqui no Bananados, tá? Você já ouviu falar em terapeuta integrativa? Corta isso aí. Mas terapeuta também. É. Eu só falo essa parte e eu começo de novo. Oi, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui no Abananados. Esse é o episódio 178 e o tema de hoje é bem diferente de tudo que vocês já viram, tá? E seria um pouco sobre terapia integrativa. E aí, já ouviu falar? Será que você já fez? Ou será que você está precisando? Olha, eu já fiz a minha, mas eu não vou dar detalhes agora, vou dar depois, porque antes eu tenho que apresentar quem vai trazer esse tema pra gente aqui, né? E hoje nós estamos com Tati Andrade, que já esteve aqui no Abananados. Tati, eu já quero agradecer novamente por ter aceitado esse convite e por abrir esse espaço, né, e tratar desse tema que para mim é um sonho. Uau! Gratidão, Emanuel. É um prazer estar aqui, falar sobre as terapias integrativas, falar sobre essa minha ferramenta, porque eu busquei as terapias inicialmente para mim, para o meu autoconhecimento, e me forjei terapeuta, e estou nessa caminhada, e sou muito feliz com isso. E aí, Tati, pra gente começar, né, nosso papo aqui, eu queria que você explicasse para quem nunca ouviu falar o que é uma terapia integrativa. Uma terapia integrativa na verdade, é um rol de terapias, várias ferramentas que elas podem ser utilizadas nesse campo do corpo, da mente e do espírito, nesse equilíbrio, que é o Uhum. que nós verdadeiramente buscamos na nossa vida, né? Em algum momento da vida a gente desperta para essa relação entre esses três corpos, né? Esse corpo físico, esse corpo mental e esse corpo espiritual. E a terapia integrativa, ela facilita o processo dessa integração de você consigo mesmo. E aí, para quem é a terapia integrativa? Para quem escolhe. Se é Hum, uma. Se você busca, né? Se você sente que existe algo que requer ser esclarecido sobre você mesmo, as terapias elas te ajudam. É um dos caminhos do autoconhecimento. E aí, quando se diz, dentro da terapia integrativa, né, ocupar o seu lugar de força, o que é que isso significa na vida real? Ocupar o seu lugar de força verdadeiramente é você ser forte estando no teu lugar. Seguir com leveza. Seguir na tua verdade, na tua essência. Sem as limitações, sem as projeções sobre você. Sem pesos. Entendi. E você falou em relação à realidade objetiva, né, que a pessoa precisa viver. E Sim. como é que a gente percebe que tem alguma coisa errada? Porque você falou ali, quando você quer. Eu vou usar até um termo que eu já vi terapeutas usarem, aterrar, Sim. né? Quando você quer aterrar isso, quando você quer viver no seu próprio lugar. Então, assim, como é que uma pessoa pode perceber que não está vivendo isso? Quando ela sente que tá pesado. Quando ela sente que ela faz um esforço enorme para que as coisas aconteçam, as coisas não acontecem. As coisas simplesmente são difíceis, são penosas. Ou simplesmente você dá um passo para frente e três para trás. Porque você requer olhar mais atrás. Então a vida te empurra para trás. Você é forçada a dar os passos para trás para que você tenha mais clareza para realmente caminhar para frente. E tem como perceber quando eu tô carregando um peso que não é meu? Tem. Como é isso? Uma das minhas ferramentas é a constelação familiar. E através da constelação, a gente consegue perceber e
direcionar você para olhar de onde vem aquele peso. Agora, como esse peso se manifesta na sua vida, como você percebe ele, é literalmente no peso. É o peso nas costas, é o peso numa bolsa a tiracolo. Não é que você esteja com essa bolsa fisicamente, Mas é como mas se você estivesse. sente como se estivesse. Você anda meio torto para um lado, meio torto para o outro, ou então muito curvado, fechando-se, né? Aquela, olhando muito para o chão. Então, o corpo, ele vai trazendo os sinais, as informações. Muito interessante. E aí isso explica o porquê que muitas pessoas remam, morrem na famosa praia, ou então estudam, se mergulham, fazem tudo certo, mas continuam travadas, né? Isso. E aí, dentro desse travamento, vamos dizer assim, também é a constelação que ajuda a resolver? A constelação é contribuição, sim, nesses, a gente fala desemaranhamentos. Porque é como se fosse um novelo de lã que vai sendo construído ali. E a gente fala do campo morfogenético, que é o nosso campo, o campo que está falando com a gente o tempo todo, mas nem sempre a gente tem olhos treinados para perceber o que o campo está falando com a gente. Isso seja através das nossas relações, seja através da nossa saúde, seja através do nosso trabalho. Esse campo, ele está conversando conosco. A constelação, ela traz isso à tona. Dizendo assim, ó, a informação aqui é ancestral. A informação aqui remete à tua infância. A informação aqui é que isso aqui requer um novo olhar. E através de um novo olhar, novas possibilidades se apresentam na nossa vida. E aí é onde é aplicada essas técnicas. Exatamente. E o que são essas lealdades invisíveis, né? Que acaba bloqueando a vida toda de uma pessoa. A gente fala que a gente segue para a vida dentro de um amor cego. Daquilo que a gente aprendeu que é certo ou que não é certo. E esse amor cego, muitas vezes faz a gente seguir na boa consciência. Ah, eu tenho uma boa consciência, porque eu estou fazendo tudo conforme eu aprendi com minha mãe e com meu pai. Mesmo que isso aqui não faça sentido nenhum para mim, eu estou seguindo isso e eu estou na boa consciência, sabe? Ai, eu durmo, eu deito no travesseiro, eu durmo, porque eu estou cumprindo com aquilo que meus pais esperaram de mim, mesmo que não seja aquilo que eu escolho. Ou você segue no amor cego, na má consciência. É quando você diz assim, eu não vou fazer o que meus pais me pediram. E talvez seja aquilo verdadeiramente que faz sentido para você, mas anexada a isso tem uma culpa. Eu estou fazendo errado. Eu estou sendo desleal. A lealdade invisível, ela se manifesta também na má consciência. Quando você faz diferente, mas você se culpa por isso. E aí vem essa consciência cobrar. Exatamente. E aí essa técnica, a constelação, ela ajusta essa consciência, é isso? Isso. A gente faz você olhar para trás e você entregar aquilo que não é seu. Entregar os pontos de vista do certo, do errado que veio através dos seus pais, dos seus ancestrais, mas também dos seus vizinhos, dos seus professores, dos seus líderes religiosos, para que você possa viver com leveza, sem ter que atender à expectativa do outro. E você possa criar a sua vida na sua verdade. Mas esse olhar pra trás não é como porque tem gente que pode estar pensando que é a tal da regressão. Não. Né? É um olhar pra trás sem sofrer. Exato. É um momento de você revisitar essa ancestralidade através do seu campo, porque está no seu DNA. Nós estamos aqui, nós somos frutos da união de um homem com uma mulher, né? E também tem um olhar para além da questão do sistema biológico, quando há adoção, né? Porque esse sistema biológico, ele requer ser considerado, mesmo num processo onde você é um filho do coração, uma filha do coração. Você veio, a sua vida só foi possível porque dois sistemas se encontraram. O sistema do seu pai com o sistema da sua mãe. E aí a sua vida foi possível por isso. Então você olhar para isso é você dar esse lugar de cada um,
para que você possa seguir para a vida com leveza e na sua verdade. A gente devolve esses pesos que não são nossos, que eles aprenderam, também sem julgamentos, sabe? Me ensinou isso, me ensinou errado. Não, cada um dá aquilo que tem no nível de consciência que possui, né? Então, olhar com gratidão pela vida que chegou, mas seguir aquilo que faz sentido para você. E aí a constelação vai fazendo ali os movimentos com frases de força, trazendo sempre as ordens do amor, né? Que são as leis do amor que a gente fala. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de troca. E que não tem nada a ver com religião. Porque tem Não. gente que vai pensar que é alguma coisa religiosa e não é. É uma terapia integrativa. Ou seja, pode ser chamada de alternativa. É uma escolha, né? Dá pra chamar. Não é o melhor dos mundos, mas dá pra chamar. É holística, né? Essa perspectiva do todo, de integração mesmo, né? De disponibilidade também, é autoconhecimento, é saúde mental, né? Então, eu ouso dizer que é a medicina do futuro, que já está acontecendo no presente, né? Mas quanto mais terapias integrativas, menos superlotações nas emergências, menos ansiedade no mundo, menos depressão, sabe? Você caminha no sentido de se conhecer e não de estar respondendo ou correspondendo às projeções e expectativas dos outros. É como se você recebesse de volta o controle da sua vida. Sim. Interessante. Sem a sombra de ninguém, né? Sem a sombra. Interessante. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo. E aí, essa história aí familiar, né? Ela acaba então influenciando no dinheiro, nos relacionamentos, nas decisões e até no campo profissional, em tudo. Em tudo. E aí, a constelação, ela faz o que a gente começou falando sobre essas lealdades invisíveis, né? Isso. A gente corta essa lealdade invisível, a gente reconhece essa lealdade para depois mergulhar nela e... Eu digo que a consciência de que algo aconteceu lá atrás é 50% do caminho andado. Uhum. Porque quando você se torna consciente, você diz, uau, isso aqui realmente é um padrão, sabe? Eu também sou mentora e dou curso de constelação, e eu sempre gosto de trazer muitas nossas matrizes antropológicas. Então, eu trabalho a matriz indígena, a matriz afro, a matriz lusa, que ali pega toda a questão de Portugal, que também já era uma mistura muito grande ali de toda a questão de Espanha, os povos árabes, os mouros. Então, tudo isso está em nós, gente. Tudo isso chegou até nós. Então, é muita informação. E quando há ali a concepção do espermatozoide com o óvulo, aquele ovo, a primeira coisa que se cria não é o coração, não é o cérebro, não é a nossa corrente sanguínea, é o nosso sistema nervoso. Então, as informações, toda a carga emocional ancestral é o que primeiro nasce na gente. Então, há muito que ser devolvido para que você possa conhecer a sua verdade. Porque senão você começa a vivenciar as emoções, todos os movimentos lá de trás e chama isso de vida. E aí você passa a vida sem saber
qual é a sua vida, porque você está vivendo a vida de outras pessoas, Sem viver, sem viver. né? E aí uma pessoa, ela pode, por exemplo, estando, né, nesse vórtice, nesse ciclone, nesse furacão que é, porque eu acho que quando você começa a perceber que você não anda, não segue, que sempre tem alguém, tipo, alguma coisa te puxando pra trás, ou até uma autossabotagem, que eu acho que também entra aí, entra a síndrome do impostor e lá vai o trem e uma série de coisas, né? Como é então que a pessoa consegue diferenciar o bloqueio emocional de uma desculpa para não agir? Então, é a boa e velha procrastinação. É. E E é gostosinha. Sim, sim, ela é. E ela não é sobre preguiça. A procrastinação, ela é verdadeiramente o adiamento de olhar para a verdade. De olhar para o que te impede de viver toda a potência que você é. Qual é a armadura que você criou? Qual é a armadura que você se deixou vestir? Que você se vestiu ou que te vestiram e você, ok, tá desconfortável, mas é isso que tem para hoje, né? Então, você começa a dar... O seu corpo, ele vai dar sinais. Não, eu vou adiar, eu vou deixar para depois. Não é você deixando um compromisso para depois. É você deixando você para depois. E aí, quando você olha a procrastinação como um indicativo e uma informação, isso é muita contribuição. E aí você, inclusive, agradece a procrastinação por te mostrar que você não estava adiando o compromisso, você estava adiando o seu autoconhecimento. E aí, no caso, então, a terapia vai mostrar pra gente que a procrastinação, ela existe, Sim. mas ela não deve tomar conta da sua vida. Não. Você Ela é que uma deve. informação. Ela é uma Interessante. informação. E a raiz dessa procrastinação pode ser vista através da constelação. Você é uma árvore. A constelação vai olhar a sua raiz. A constelação traz à tona a sua raiz. E eu sou essa facilitadora como consteladora. E aí, quando você faz a constelação, né? O que mais acontece e aparece com mais frequência? Medo, culpa, rejeição ou dificuldade de prosperar? Tudo isso junto aparece. Só que o que mais aparece é a transformação da dor que isso gera em força quando você vai para o seu lugar. Quando você percebe que não existem culpados. Quando você percebe que o medo foi algo que você aprendeu. Quem te ensinou o que é medo? Quem disse a você, isso aqui, eu tenho medo disso aqui. E aí você comprou aquilo ali como algo que é para você ter medo. Eu tenho um professor que ele disse que a primeira vez que ele foi a um parque de diversões, ele viu a roda gigante e ele se encantou. E ele disse que ficou ali se movimentando, né? E pulava. E a mãe dele, eles estavam na fila para ir à roda gigante. E a mãe dele apertou a mão dele assim, ele muito, né, animado. E ela disse assim, meu filho, não tenha medo. Aí ele, uau, então o que eu tô sentindo é medo. Então todas as vezes que ele se entusiasmava com algo, ele mal aplicava que estava com medo. Então, quem te ensinou sobre medo? E verdade, o que é medo para você? Porque aí a gente às vezes tem uma má aplicação do medo, onde na verdade a gente tá animado, a gente tá escolhendo vivenciar algo novo e a gente diz assim, eu tô com medo disso. E na verdade não, você tá animado com aquilo. Mas você aprendeu que isso é medo. E acaba não sabendo nomear as próprias emoções. Exatamente. E aí, na constelação, aprende-se sobre isso. E aí, por que é que tem tanta gente com dificuldade de receber, cobrar e crescer financeiramente? Vamos falar da melhor parte agora. Uau! Esse financeiro, ele é
um recordista, assim, eu diria, de temática na constelação. As pessoas olham muito para a saúde, para o financeiro, para relacionamento. São 3 temas que as pessoas gostam muito de trazer para trabalhar. Ou para expandir, né? A questão do receber, ela está diretamente relacionada com a energia materna, né? A gente tem o útero como um cálice. E o cálice, ele recebe o vinho, né? O cálice recebe o bebê, né? Esse útero que recebe, que cria, que gera. Então, é a energia do receber e a relação da mãe impacta nessa questão financeira. A relação que você teve com a sua mãe. E aí, essa relação pode ter se dado de várias formas e inconscientemente, muitas vezes você não tem a percepção da imagem que você tem mental da sua mãe e às vezes você projeta aquilo que você não recebeu ou aquilo que você recebeu em demasia. Aquela mãe que muitas vezes substituiu ali a função do pai também. Então, a forma como você olha para sua mãe está diretamente relacionada à forma como você se relaciona com o dinheiro. Entendi. E aí isso faz com que as pessoas tenham dificuldade, né? Isso. Para receber, para cobrar, para crescer financeiramente. Mas por que ter problema em cobrar? A cobrança, né? A gente fala, geralmente quem tem questões para cobrar tem questões ancestrais relacionadas a dinheiro, sabe? As questões ancestrais, como os pais trataram o dinheiro, qual é a sua visão do dinheiro, como esses ancestrais lideram com o dinheiro. Porque, o que acontece? A forma como esses ancestrais cobravam, ou pagavam, ou não conseguiram pagar, ou foram envergonhados, ou foram presos, ou roubaram. Na nossa ancestralidade tem de tudo. Tudo que você vê hoje tem na sua ancestralidade. Né? Nós somos a ponta, nós somos filhos de 2, que são filhos de 4, que são filhos e assim sucessivamente. Então são muitos ancestrais. E a gente não pega somente da nossa ascendência direta. Da indireta também, nossos tios, tio-avó, tia-avó, tio-avô, sabe? Tudo isso tem influência no nosso campo. Então, sabe aquele tio-avô que foi excluído da família porque não seguia aquele padrão? E ali o nosso bisavô disse, você não é mais o meu filho. Isso é uma exclusão. E muitas vezes você vai ver esse padrão se repetir dentro da família, de excluir ou de querer trazer de outro sistema para compensar aquela exclusão que houve no nosso. Então, tudo isso fica esclarecido dentro da constelação. Quando a gente começa a incluir, lembra da terapia inclusiva? Incluir, porque todos pertencem ao sistema. Então, aqueles que foram excluídos lá atrás, muitas vezes eles escolhem ter um lugar nesse sistema e, através da constelação, a gente pode fazer essas inclusões. Isso não quer dizer que você vai ter que, sabe, descobrir aonde esse seu tio-avô foi enterrado para dar o lugar dele. Não. No campo da constelação, a gente faz um movimento e essas pessoas são reintegradas a esse sistema e você segue com mais completude. Você não sente uma falta. E aí, muitas vezes, esse avô que cobrava muito de alguém, e aí você, nessa lealdade, não escolhe cobrar, né? Ou esse bisavô que foi muito cobrado e que não dava conta de pagar. Então, ele sentiu ali uma vergonha, ou uma desonra. Ou aquele pai que disse assim, olha, é uma desonra você deixar de pagar. Ou é uma vergonha você cobrar alguém. E aí você aprendeu isso
E aí você, às vezes, está bem consciente, tá? Mas aí quando você vai ali abrindo com o campo de constelação, vai trazendo à tona, você diz, rapaz, eu tinha ali meus 10 anos, estava sentado e meu pai disse, você nunca cobre ninguém, porque isso é muito feio. Pronto. Registrou ali a memória, ficou. E aí você nem lembra mais desse acontecido. Mas aí você diz assim, gente, tem pessoas aqui para me pagar e eu não consigo fazer um movimento. E também tem gente que pode ter olhado lá atrás que o dinheiro é sujo. E aí, como o dinheiro não aceita desaforo, né? Se passar a mão no dinheiro e passar no olho, meu amor, já era. Né? Vá lavar sua mão que você pegou em dinheiro e dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo. Interessante esse ponto de vista. Essas crenças que a gente fala, as crenças limitantes, né? Que foram implantadas em nós. A gente libera isso também através da constelação. Né? Esses pontos de vista fixos, assim, a gente vai liberando essas crenças. E vai... É como você olha para o dinheiro, né? É sobre o receber. Aí só para eu entender melhor. Então, as crenças limitantes, na verdade, são crenças que te impedem de fazer algo, mas que você... Não é que você fique lembrando de uma ordem. É como se a crença estivesse tão dentro de você, tão profunda, que você não consegue olhar para ela. E aí é onde entra o terapeuta. Exatamente. E aí, a partir disso, começa-se a se identificar essas crenças limitantes. E liberá-las. Que é importante para todo mundo entender. E aí, existe alguma postura, na sua opinião, que impede a prosperidade? A prosperidade é uma forma de ser no mundo, né? Eu diria que a prosperidade é uma postura, né? A gente sempre trabalha muito prosperidade dentro de uma polaridade com escassez. Como assim? A escassez seria uma polaridade mais lenta da prosperidade. Como se você tivesse ali... Vou falar aqui um pouco de física quântica, mas é bem... A onda... Ela pode estar desacelerada, que é num movimento bem lento, como uma parede. A parede, ela está se movimentando, só que é tão lento que a gente não percebe, né? E a gente está aqui falando, nós estamos em movimento. Então, é perceptível. Uhum. Então, é como se essa frequência de onda da parede fosse mais desacelerada e a nossa é mais acelerada. A mesma energia. Somos todos moléculas, né? Somos todos energia, né? E a escassez é como se ela fosse essa prosperidade desacelerada. A prosperidade é uma energia de mais movimento. Então, a prosperidade, ela é também o financeiro movimentado, um financeiro, né, criando e criando e criando. Mas é também a forma de estar no mundo. A forma como você recebe dos presentes do mundo. Como você contempla a abundância divina que há no mundo. Tem um ditado que diz, é tão pobre que só tem dinheiro. Né? Então isso é um indício de escassez. Prosperidade nem sempre está atrelada ao quanto dinheiro você tem numa conta bancária. Então, já que você falou da onda, né? Uhum. Então, não sei se está certo o que eu entendi, né? Então, a depender de como você vibra, você está ou na base da prosperidade, ou no meio, ou no auge. A frequência. A sua frequência energética. Mas tudo... Então, a prosperidade é todo esse percurso. É o aceleramento, né? A prosperidade é o acelerar, é você estar nesse movimento de prosperidade. Sabe quando você diz assim, uau, tá bom, como pode melhorar aqui, né? Aí, não, aqui não, não pode, sempre pode melhorar, viu? Sempre pode. E tem gente que diz assim, pronto, ganhei dinheiro, já sei o que eu vou gastar, vou perder. Tá rindo demais, vai aparecer alguma coisa.
Vou ter que gastar. Aí aparece mesmo. Aparece. E quando um negócio não cresce, o problema pode estar além das estratégias? Das estratégias dentro daquele negócio, né? Para aquele negócio. Eu, como consteladora, e eu também faço constelações de empresas, né? A gente sempre percebe que a raiz está no sistema familiar. Hoje em dia a gente tem várias vertentes, né? A gente tem a constelação corporativa, a constelação empresarial. A gente tem o direito sistêmico. Para você ter ideia, a constelação ela já é utilizada no judiciário brasileiro. A constelação é utilizada como uma prática integrativa no SUS. A constelação, existe também a pedagogia sistêmica, que é a forma como o sistema familiar ele pode ser considerado e ele traz resultados incríveis dentro do processo educacional. Então, a constelação, ela é a base familiar e a sistêmica, ela permeia todos os espaços da sociedade. Né? Então, voltando na tua pergunta, da constelação do negócio. Geralmente, quando a gente abre o campo, que a gente traz o proprietário daquela empresa, que a gente traz a equipe, que a gente traz o financeiro, que a gente traz o administrativo comercial, dentro do campo de constelação, vai direto nos sistemas. Vai direto no sistema familiar. Vai direto... Por que eu estou falindo se tem tudo aqui para dar certo? Aí você vai perceber que lá atrás teve um tio que faliu. Teve alguém que queria ter um negócio, mas não pôde. E foi impedido. Por quê? Porque você não vai ter o seu próprio negócio, você não vai empreender, você vai fazer concurso público. Alguém que sonhava e já tem aquele tino comercial lá na infância, porque quem é do comercial, meu amor. Né? Logo cedo começa ali, já tem a sua barraquinha de vender, já revende aquilo que compra, já vai fazendo o seu por ali, e aí quando chega uma determinada fase, o pai senta, ou a mãe senta, ou os dois, ou o avô, diz assim, meu filho, seu caminho é advocacia, você vai fazer direito. E aquilo ali é um choque, eu gosto de outra coisa, e aí é onde eu falei lá, da boa e da má consciência. Eu sigo aqui o que estão esperando de mim, já que investiram na minha educação, já que você recebe o diploma e aquele diploma, a verdade, é seu? Ou é de alguém que pediu para você fazer aquele curso? E aí é onde entra a lealdade invisível também. Também. Que aí você vai acatar, Isso. vai passar por cima de você, aí lá na frente vai bater o arrependimento. E aí, muitas vezes é isso, você está empreendendo, mas você tem a culpa. Porque como o negócio, o empreendedorismo, ou essa questão de ser autônomo, trabalhar com empresa, não é algo, vamos dizer assim, estável, como um concurso público, como ser um juiz, como ser um médico que tem ali os seus contratos e o seu dinheiro certo ali no final do mês, você tem pessoas para pagar, você tem outras demandas ali, aí você entra no looping. E aí você diz assim, o que é que está acontecendo aqui? Por quê? Porque inconsciente você tem uma culpa. Eu devia ter feito o que meu pai falou para eu fazer. Eu devia ter feito o que meu avô disse que era o caminho para mim. Já tem um escritório na família, né? Então, essas questões que vêm desse inconsciente e que se manifestam como uma informação. E aí, beirei a falência, Tati, vou constelar, constelei. Quando constela, agradeça a falência. Senão você nunca tinha dado lugar e tinha olhado para esses ancestrais, não é dizendo assim, vocês estavam errados sobre mim, não é sobre isso. É dizer assim, gratidão por olhar para mim e querer me cuidar. Mas eu já sou um adulto e eu posso tomar as minhas decisões. E eu sinto muito pela expectativa de vocês, mas eu escolho fazer diferente e eu sigo para a vida fazendo aquilo que faz sentido para mim. Faz tempo que você não passa pela Qualivida, mas calma, não precisa resolver tudo hoje. Escolha apenas seu próximo passo. E nossa equipe te ajuda a organizar.
consulta, laboratório próprio e diferentes serviços no mesmo lugar. Fale com a Qualivida e veja o caminho mais adequado para o que você procura. Aí esses dias eu tava conversando com uma pessoa sobre justamente isso, né? Ela entrar no mundo do empreendedorismo com o que ela gosta Sim. e não com o que apontam que ela tem que fazer. E ela, mas o que é que vão falar? E aí me veio uma pergunta que era assim, pra eu fazer a ela na hora veio isso na minha mente que era assim, tá, mas o que é, por exemplo, que nessa hora, acho que era à tarde quando eu tava falando com ela, eu disse, nesta hora de hoje, esse mesmo dia, segunda-feira, agora à tarde, né? Segunda-feira à tarde, o que os bisavós do seu tataravô fizeram? A ela, não sei, eu não conheço. Eu disse, pois é, você vai fazer o que você quiser agora, e daqui depois ninguém vai nem lembrar. Depois nem vai ser nem história. Então lá atrás, os seus tataravós aí podem ter feito horrores, um monte de coisa, e ninguém vai lembrar, ninguém vai fazer conta depois. Aí eu usei aquela a frase clichê, né? Você nasceu sozinho, vai morrer sozinha, criatura. Para com isso, vai viver, né? Vai. Porque tá cheio de gente aí só existindo, né? Sem ser protagonista da própria história, sempre à sombra de alguém, sempre tendo que alguém apontar o caminho, sempre pegando carona. Aí quando esse carro capota, você capota junto. Eu acho isso muito estranho, esquisito. Mas a gente falando sobre casa, né, das pessoas, da família, casa de mãe, casa de pai, casa de tudo. Você acha que uma casa fala? Sim. E qual é o primeiro sinal que um ambiente tá pesado? Então, a casa, ela é uma consciência. E se a gente fechar os olhos e der uma respirada, baixar as nossas barreiras, entrando no estado meditativo, a gente consegue sentir o cheiro da casa que a gente viveu na nossa infância. Porque a casa é consciência. A casa é um organismo vivo, onde está tudo se movimentando nela. Então, a gente percebe que uma casa, ela tá trazendo consciência das energias pesadas nela quando as coisas começam a quebrar, quando as coisas começam a dar defeito, quando as coisas começam a apresentar a questão elétrica, a questão hidráulica, sabe? A questão da estrutura, os sinais que a casa vai trazendo, como as plantas estão. Tudo isso é informação da energia dessa casa, da consciência dessa casa, né? E aí tem algumas historinhas na internet que diz assim, que bagunça objetos acumulados podem afetar a energia não só da casa, mas da pessoa também. Uhum. Procede. Procede, dependendo do ponto de vista. Por quê? Eu sou especialista em Feng Shui. E quando a gente olha para casa, a gente olha como um reflexo do interior das pessoas que estão ali, tá? A bagunça, ela pode ser vista de duas formas. A bagunça das crianças é energia de vida, energia vital em movimento. A bagunça das crianças, ela nunca vai ser uma energia de tristeza. Criança bagunça porque ela tá alegre, porque ela tá cheia ali de energia e fazendo as coisas se movimentarem. Outra coisa é você ter o quartinho da bagunça, onde você empurra as coisas ali e você nem lembra que elas existem, você não movimenta elas e elas estagnam. E ali para tudo. Aquela energia parada, ela vai se refletir na sua vida. Seja no seu negócio, seja no seu trabalho, seja em casa, seja na sua saúde, seja no seu carro. O carro começa a quebrar demais, olha para casa. É. E aí ainda falando um pouquinho sobre as empresas, né? Que Sim. tipo de ambiente costuma bloquear a criatividade, vendas e até a produtividade?
Então, Emanuel, quando a gente trabalha o Feng Shui, que é uma técnica oriental de harmonização de ambientes, a criatividade, a gente trabalha em 9 áreas. A gente tem a área do trabalho, da sabedoria, dos estudos, a gente tem a área da família ancestral, a gente tem a área da prosperidade financeira, a gente tem a área do sucesso, a área dos relacionamentos, a área da criatividade, a área dos amigos e a área da saúde, que seria o centro. A gente tem 8 partes iguais ao redor e o centro, que é a área da saúde. E quando a gente faz a leitura de um ambiente, a gente sabe ali, a gente consegue identificar onde fica a área da criatividade. Por exemplo, aqui no estúdio, a área da criatividade está aqui à minha direita. Essa área aqui é a área da criatividade. Então, se essa área dentro da se eu tenho uma empresa física, essa área ela existe no campo físico, no ambiente físico. Se essa área ela estiver obsoleta, ou se ela estiver entulhada, se ela não estiver sendo movimentada, se ela for um quartinho da bagunça, isso vai interferir diretamente na criatividade dentro da minha área de produção ali, daquilo que eu faço no meu negócio. Impacta diretamente, assim como se você tiver um lugar obsoleto na prosperidade financeira, seu negócio não está dando dinheiro. Se for no sucesso, você não está fazendo sucesso. Se for no relacionamento, você não está tendo um bom relacionamento com seus clientes. E aí, pra quem tá na dúvida, assim, o que é que eu faço, meu Deus, né, nesse momento? Quais seriam, assim, algumas poucas mudanças simples para trazer essa leveza, esse movimento que uma pessoa poderia fazer? Dica básica, assim, para casa. Plantas na sua entrada. Aqueles que gostarem e quiserem trazer plantas para o ambiente interno também. E aí, no caso do Feng Shui, a gente tem determinadas plantas para cada área, que potencializam aquela área. Mas só de você ter uma planta dentro de casa é muito bom. Eu não indico espada de São Jorge se for um ambiente que tenha conflitos, porque ali vai aumentar. Aquela lança ali, ela informa, né, esse estado de guerra mesmo. Mas se tem uma pessoa depressiva, traz uma espada de São Jorge, que a pessoa vai dar um up. Ela vai levantar pra ir pra vida, sabe? Ela vai dar aquela levantada. Manter a geladeira limpa, organizada, porque essa geladeira, ela reflete diretamente as suas emoções. Fogão, que é a prosperidade. Todas as bocas funcionando, e utilizem todas as bocas do fogão, por favor, porque a gente sempre pede. Às vezes você acha que o dinheiro tem que vir só de um lugar, e você usa só uma boca do fogão, só uma boca do fogão. Usem todas as bocas dos seus fogões, porque isso gera mais dinheiro. Isso faz a prosperidade, esse fogo financeiro subir. E a questão ainda da cozinha, manter essa cozinha sempre muito organizada, porque a cozinha ela impacta na prosperidade, ela impacta no financeiro. Não é que toda cozinha vai estar na área da prosperidade da sua casa, mas a cozinha em si, ela já é esse indicativo da prosperidade, porque é ali onde a gente se nutre, né, onde a gente prepara o nosso alimento, é onde a gente bota a energia para as pessoas que vão se alimentar na nossa casa. Então, essa energia da cozinha, ela é bem, bem importante. E aí a gente já passeou pela constelação, passamos agora pelo Feng Shui. Feng Shui, e a gente vai falar agora sobre um pouquinho de barra de Axis. Ok. Né? E aí muitas pessoas aí vivem com a cabeça acelerada, né? Como é que a barra de Axis entra nesse processo? Barra de Axis é uma ferramenta que deleta aquilo que não te serve, mas que está ocupando espaço. Sabe o celular? Ok? Tem um aplicativo muito legal, Emanuel. Vamos baixar esse aplicativo aqui, que ele vai transformar a tua vida, vai facilitar muito a tua vida. Ok, Tati, vamos lá? Vamos. Uma sessão de barras vai fazer o quê? Vai fazer a gente desinstalar os aplicativos que não estão funcionando para você.
São os pontos de vista, aquelas crenças também, que estão obsoletas ali, só ocupando espaço. E nesse ocupar de espaço, você não consegue baixar novos aplicativos, novas ideias, criar o novo, porque o novo se cria no espaço. Nós somos um aglomerado de moléculas. Mas entre uma molécula e outra, existe um espaço. E esse espaço, ele pode ser afrouxado. E esse afrouxamento do espaço é o espaço da criação. É onde a gente cria. E aí lembra que eu falei corpo, mente e espírito? É nesse espaço onde o mental e o espírito se conectam e o corpo age. O corpo vai, faz, acontece, é. E aí, o que você chama de lixo mental e como ele pode limitar as escolhas das pessoas? Lixo mental seriam implantes distratores. Implantes distratores é tudo aquilo que te distrai e que não te mantém presente e focado no que vai criar verdadeiramente para a tua vida. Então, a gente tem uma lista, uma gama de implantes distratores, mas muitos deles são raiva, bem conhecidos. Raiva, fúria, ódio, ira, medo, culpa, vergonha, dúvida. Implante distrator de trabalho. Implante distrator de trabalho, sabe o que é? Não. Quando você tá só trabalhando, tem um monte de coisa na sua vida para ser resolvida, mas assim, eu não posso porque eu tô trabalhando, eu não vou porque eu tô trabalhando. Não, depois a gente conversa porque eu tenho que trabalhar. Você vai adiando porque você tá na distração do trabalho. É chocante. É. E Porque aí a gente se pega às vezes fazendo isso, né? Sim. E eu falo dentro desse espaço de total vulnerabilidade, já me percebi em várias partes da minha vida fazendo isso, sabe? Não, não posso não, vou ter que trabalhar. Depois a gente conversa, eu tenho que trabalhar. Então, esses implantes distratores, e aí, tipo, eu falei do implante distrator do trabalho, mas a raiva é um implante distrator. Eu tô com raiva, não vou fazer, não quero resolver, não venha falar comigo, sabe? E quanta vida se perde quando a gente tá focado na raiva, no problema, né? E não na nossa vida, na solução, no que vai criar mais. Então, esse lixo mental são esses implantes distratores. E aí, quando a gente corre essas barras, isso vai sendo deletado. E a gente vai abrindo espaço para novos aplicativos, novas ideias, novas criações. Inclusive, eu fiz hoje, já formatei meu HD. Exatamente. Tá prontinho. Né? E como é que uma pessoa pode saber se ela tá tomando decisões com base na consciência ou no medo? Leve e pesado. Se tá pesado... Pergunta. Tudo começa com a pergunta. Verdade, isso aqui vai criar mais pra mim? Verdade. Vai criar mais pra mim escolher ir por esse caminho? E esteja presente com o seu corpo. O seu corpo sabe o que é leve e o que é pesado. Você sabe quando você entra num ambiente que você falta ser amassada assim no chão de tanto peso que tem no ambiente. E você sabe quando você chega num ambiente que você expande, que você diz assim, eu passava a minha vida aqui, minha gente, conversando com vocês. Aqui no Abananados, por exemplo. Quando eu chego aqui, eu tô sentada aqui. Gente, vamos fazer 24 horas de podcast, tô disposta. É o leve e o pesado. Isso é o que vai criar o que é consciência e o que é medo. E o medo é sempre uma mentira, como eu disse antes. Procure saber quem te ensinou sobre medo. E aí, é verdade que o corpo, ele também guarda julgamentos, traumas e cobranças? Sim. E aí a barra libera isso também? Também. Tanto a barra quanto o facelift energético, né? São processos de liberação desses julgamentos, dessas dores, traumas. E você, no mínimo, vai sentir como se você tivesse recebido uma massagem relaxante profunda.
E no É. máximo, você pode transformar toda a sua vida. Mas eu acho que é os dois, viu? E aí, quando a gente fala, né, sobre essas questões de processos energéticos, quais são os limites e os cuidados para não prometer cura ou milagre? A cura e o milagre, eu acredito nas duas energias, mas eu jamais posso prometer isso a outra pessoa que não seja eu mesma. Eu sou o milagre na minha vida e eu sou a cura da minha vida. Se você escolher, eu posso facilitar através das ferramentas que você descubra a sua cura e o seu milagre. Porque muito provavelmente o seu é totalmente diferente do meu. O que faz sentido para mim não precisa fazer sentido para mais ninguém. Então, eu acredito que é o trazer para cada um que escolhe essa autorresponsabilidade, que o processo é seu. Eu tô aqui para facilitar. E que você continue comigo se fizer sentido para você. Se não fizer sentido, também existe um leque de outras terapias, um leque de profissionais que podem ser contribuição com você. E também, se você não escolher receber das terapias, tá tudo bem, né? Continua na... Eu gosto de dizer que é como se trouxesse sabe aquela cena de Matrix? Da pílula Sim. azul e da pílula vermelha? Pronto. Tô aqui. O que você escolhe? É. E aí, agora que a gente já aprendeu um pouquinho sobre cada, né, terapia dessa, a gente vai Sim. falar um pouquinho sobre o baralho cigano. Bora. Inédito também no Abananados, que a gente nunca falou sobre isso. Né? Como é que um baralho cigano pode fazer com que uma pessoa enxergue, né, Uhum. de perto, profundamente, a própria situação? Baralho cigano é um conhecimento ancestral e que é trazido aí, falando antropologicamente, através da ancestralidade e vai passando dentro desse saber oral. Assim como a nossa matriz africana foi, ali também através da oralidade, foi trazendo, né, esses conhecimentos, nossa matriz indígena. Não tinham livros, não tinham registros, assim como vieram ali de Portugal, já, né, com escrita, com toda essa questão intelectual. Então, o baralho cigano é esse simbolismo através de figuras, de natureza, né? Esse conhecimento através desses símbolos que vão ressoar com aquilo que você está vibrando, a frequência ou a onda, vibrando as ressonâncias, né? Naquele momento. O baralho cigano, a tiragem do baralho cigano, ela é um mapa. Mas eu gosto sempre de lembrar, mapa não é território. Ele vai te mostrar qual é a energia que está ali naquele momento, o que você está enfrentando ou desfrutando, e se faz sentido para você receber dessa ferramenta. Porque o oráculo, ele é muita contribuição. Faz muito sentido para mim. Mas eu tenho uma ferramenta, está dentro do meu catálogo, mas só é escolhida por aqueles que verdadeiramente escolhem. Eu não faço uma constelação dizendo assim, tem que fazer o baralho cigano. Não. Se a pessoa escolher ter a clareza através desse conhecimento ancestral, ele também está disponível. E aí, no caso, a pessoa pode fazer, vou chamar assim, uma consulta para saber qual será a melhor ferramenta. Sim, porque ele traz um panorama, né? Ele traz uma leitura. E eu, como consteladora, eu faço a leitura do baralho dentro da pegada sistêmica. Eu já percebo ali quais são as energias, porque se a gente tem uma cigana e um cigano dentro do baralho, a gente tem a figura de uma mulher e de um homem. A gente tem a figura do masculino, do feminino, a gente tem a figura da mãe, do pai, a gente tem uma árvore que remete a essa nossa ancestralidade, mas também a nossa saúde, né? Então, nós temos elementos que vão trazer ali clareza. E o que eu gosto muito de trabalhar quando eu trago o baralho é o que você percebe quando você olha para essa imagem. Porque Entendi. isso começa a me trazer informações inconscientes daquilo que você está percebendo ali e que você, no falar daquela imagem, dos detalhes, muitas vezes você acessa informações que só numa conversa a gente não acessaria. Interessante.
E aí, qual é a diferença entre buscar direcionamento e querer que alguém decida a vida por você? Porque tem isso também agora, né? É. Como eu falei, né? Autorresponsabilidade. Ninguém vai decidir por você. Você pode ter uma falsa percepção e você pode botar na mão de outra pessoa se você escolher se manter como vítima das circunstâncias. Esse hipossuficiente, esse que não dá conta, é uma escolha, né? A gente fala que na vida a gente tem duas cadeirinhas. Tem duas cadeirinhas disponíveis, a da vítima e a do aprendiz. Eu tenho escolhido sentar na do aprendiz, porque a da vítima eu já sentei muitas vezes, viu? Não vou dizer que nunca fui lá, não. Fui. Mas não criou no meu universo. E percebendo isso, hoje eu me coloco como essa aprendiz. Eu sempre fui muito curiosa, né? Então, essa vontade de aprender, esse aprender, inclusive com os desafios, sabe? Vivenciar os desafios e aprender com eles. Então, é como cada situação na nossa vida, ela traz um presente de alguma forma. Não, Tatiana, mas isso aqui não tem como trazer. Tem. Mas se requer um olhar apurado para perceber qual é o presente que está ali. E muitas vezes a terapia vai ser contribuição com você. E aí, estamos chegando ao final do nosso papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para quem se sente assim, travado, perdido, ou quem sabe distante de si, distante da própria força, da realidade, que não se encontra em lugar nenhum. Qual mensagem você deixaria? É permitido escolher diferente. Todo mundo tem escolha. E é permitido escolher diferente do que você escolheu até agora que não funcionou para você. Dá para recalcular a rota. Exatamente. O que mais é possível que eu ainda não considerei. Que se eu considerasse, mudaria tudo. E aí, pessoal, o GPS está aqui. E aí, quem quiser, por exemplo, marcar uma consulta ou tirar uma dúvida com você, como é que faz? Eu tenho o Instagram, Qual seria? @Tati_Andrade, Tati com 2 T's. 3, na verdade, que é TATTI. Tati_Andrade.foco. Tá? Tô no Instagram e também tem o meu WhatsApp, que é o 839-9418-1610. Repita, por favor. 839-9418-1610. É isso, pessoal. Tati, eu já quero agradecer de novo, né, por vir aqui falar com a gente. É sempre uma satisfação lhe receber aqui. O coração chega, fica assim, de borboletas, né? É ótimo falar sobre isso. Eu sempre quis trazer essa temática. Eu acho que as pessoas precisam conhecer para além do óbvio, né? Sim. Porque existe vida na constelação. Fora da Matrix. Existe vida. E que as pessoas podem ter uma outra visão, né? Afinal de contas, às vezes, a gente só tá enxergando o mundo pelo um prisma errado. E lá continua tudo azul. Só a gente que tá vendo tudo cinza, né? Isso mesmo. E quando isso acontece, a gente precisa buscar ajuda para se encontrar, para resolver esse problema e viver bem e viver melhor. Né? Então, Isso mesmo. muito obrigado por ter aceitado esse convite e explicar pra gente, trazer pra gente todo esse conhecimento. Gratidão, Manuel, gratidão. Eu acho que o Abananados é esse espaço de furando a bolha, sabe? Eu tô aqui já faz alguns meses e já estive, né, durante um tempo lá com o Alisson na rádio, trazendo pílulas ali de consciência mesmo. E hoje tô aqui, né, através do Abananados, podendo chegar a mais pessoas e escolho ser realmente essa contribuição. Acho que o sucesso, ele não é medido pela sua conta bancária ou o número de seguidores que você tem no Instagram. Eu acho que o seu sucesso, ele é medido pela contribuição que você é com você e através de você e da sua verdade com o mundo. E eu tô fazendo aquilo que é verdadeiro para mim e eu escolho isso.
Ah, muito obrigado. Agora vamos olhar para nossas câmeras. Uhum. Pessoal, esse é o episódio 178. Nós vamos ficar por aqui. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Tchau.